Fala galerinha, hoje nós vamos destrinchar aqui a respeito de placas de captura. Eu tenho recebido uma enxurrada de perguntas por conta dos dois vídeos que eu postei aqui no canal. O primeiro sobre a minha primeira placa de captura, fizemos um review, e a minha segunda placa de captura, que também tem um vídeo falando a respeito da placa, se vale a pena ou não, as configurações. Isso tem gerado muita dúvida porque muita galera tá começando no mundo dos games, no mundo da criação de conteúdos. Escolher uma placa de captura é um desafio porque nós temos muitas marcas, temos muitos conteúdos, temos muitas informações e a gente fica perdido no que fazer. E por isso eu preparei esse material exclusivamente para vocês, para a gente poder entender e tirar o máximo de dúvidas possíveis, inclusive aquelas que poderiam surgir, que você termine esse vídeo aqui falando assim, meu, agora eu entendi e essa é a escolha que eu vou fazer. Eu vou escolher essa placa porque agora eu sei como funciona. Tranquilaço? Aqui é só um layout sobre as placas de capturas em relação a marcas. Não temos muita marca, galera. Eu coloquei só um pouquinho, tá? Um pouquinho das marcas que nós temos nos mercados, mas iniciaremos o vídeo, inclusive, já destrinchando um ponto importante, que é como que a placa de captura ela funciona. Para que ela é utilizada, né? Qual que é a finalidade? Basicamente, galera, a placa de captura ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a informação da imagem de algum dispositivo de vídeo, como o seu videogame, como a sua câmera, como às vezes o seu celular também. Ela vai captar o sinal, um pouquinho do sinal ela vai jogar para uma tela, para um dispositivo onde você vai assistir aquilo que você está reproduzindo, por exemplo, num videogame, e a outra informação é o seu PC que vai capturar. Então, por exemplo, você tem aí um Nintendo Switch, aí você põe o cabo na placa de captura, que é a Live Gamer Mini, no caso essa aqui que eu tenho vídeo, inclusive aqui no canal. Um outro dispositivo HDMI vai sair para o seu monitor, enquanto o cabo USB vai para o seu PC. Então, ao mesmo tempo que o console está reproduzindo a imagem que ele está reproduzindo, a placa está pegando para ela e jogando para o PC fazer a captura e você está vendo no monitor ao mesmo tempo. É para isso que a placa faz. Ela divide o sinal e ao mesmo tempo faz a captura do sinal. Eu separei aqui os 5 pontos principais na hora que você vai escolher a placa de captura. Primeiro tema importante, interface. Qual que é a interface de saída da sua placa de captura? É um USB 2.0? É um USB 3.0? É USB tipo C? Porque às vezes você tem uma máquina que nem entrada tipo C tem, então por que você vai comprar essa placa se você vai ter que basicamente trocar a sua placa-mãe depois para ser compatível ou usar algum adaptador, por exemplo? Então a interface é importante. Você vai ver muito esse termo aqui que é o pass-through, que nada mais é do que a resolução máxima que a placa entrega não na captura, mas sim no monitor que você vai assistir. Então não depende só de você ter um monitor muito top, você tem que ver se o dispositivo de saída de vídeo é compatível com o seu monitor e se a placa de captura entrega a resolução máxima do seu monitor. Nós chegaremos mais para frente para vocês entenderem esse termo aqui. Captura, esse aqui é o ponto mais importante, porque é o que a gente quer de fato gravar os nossos vídeos. É 1080-60? É 4K60? É 4K60 HDR? Eu quero gravar em 2K, 1440 em HDR. A placa consegue? Importantíssimo também. O formato de vídeo eu não dava muita importância para isso não, mas depois que eu tive a minha segunda placa, eu comecei a dar um pouco mais de bola para isso aqui, porque algumas placas só gravam em MJPEG, o que deixa o arquivo muito pesado e às vezes o vídeo não fica tão bom por conta do consumo de memória do seu PC, tá? Quando você tem mais formatos de vídeo, por exemplo, o que eu gravo sempre é esse NV12, que é um formato um pouquinho mais leve, deixa uma imagem muito boa e não pesa tanto na gravação. O P010, por exemplo, que é o HDR, então isso aqui é importante. E o último ponto aqui, galera, é o setup. Existem algumas configurações mínimas recomendadas para cada placa de captura, porque não faz sentido você ter uma placa, por exemplo, que captura em 4K60, mas o seu PC não tem o mínimo para fazer todo esse processamento de imagem. Sobre as placas em si, nós temos dois tipos de placa, aquelas que têm a conexão PCI e aquelas que têm a conexão USB. As minhas que eu tive foram todas USB, inclusive a que eu tenho é USB do tipo C. Mas algumas têm saída do PCI, que é que vai direto, grudadinha ali com a sua placa de vídeo e já faz a captura direto na placa-mãe. O que é muito bom, diminui muita latência, é mais potente
inclusive é mais barato. Mas a USB tem uma potência muito boa, ela é mais portátil, ela é mais fácil. Inclusive, quando você vai vender a sua placa, é muito mais fácil de alguém comprar a USB do que a PCI, porque às vezes o cara não tem, ou é um cara, por exemplo, que viaja muito, vai fazer gravação externa, vai gravar casamento, alguma coisa nesse sentido, a PCI não vai fazer sentido nenhum nesse caso, né? Então a USB acaba trazendo mais portabilidade e comodidade. Galera, eu separei aqui uma tabelinha da Avermedia, de uma placa de captura, eu acho que é a Live Gamer Ultra 2.1, mas que você encontra em outras placas também. Aqui basicamente é um resumo de tudo que a sua placa consegue fazer, na máxima resolução inclusive. Por exemplo, essa placa ela consegue gravar em 4K no formato JPEG, MJPEG, e até 144 FPS. Oh, show de bola, isso aqui é maravilhoso. No formato NV12, só até 60. E aí que conforme for mudando os formatos, ele vai trazendo os níveis de FPS. Mas, por exemplo, quem quiser usar essa placa aqui para gravar em HDR em 60 FPS, tchau, querido, não dá. Só grava até em 30. Nos outros formatos, por exemplo, aqui ó, em 2K, em HDR já grava 60. E aqui, se grava em 4K, vai gravar no resto da resolução. Mas, poxa, eu quero fazer uma captura de gameplay, eu sou um cara competitivo, tô jogando, sei lá, Fortnite, COD, e o meu monitor é 240 Hz. Será que eu consigo gravar? Consegue, mas você vai conseguir gravar somente em Full HD. Se quiser gravar em 2K, não vai dar certo. Mas é só um resumão aqui, né? Só para vocês entenderem como que são as configurações gerais e um resumão aqui, basicamente, do que a placa entrega. Outro ponto importantíssimo, galera, na sua decisão, na sua tomada de decisão, você tem que ponderar algumas coisas. E eu acredito que os pontos principais para quem vai comprar uma placa de captura são esses 5 itens aqui. Começamos pelo nicho de criação. O que você vai fazer? Eu quero gravar gameplay? Ah não, eu quero filmar alguma coisa e fazer a captura de uma filmagem. Eu sou um cara que mexe com mídia, porque isso vai influenciar demais a sua decisão na questão do que você precisa de fato quando você vai escolher uma placa. Pô, se eu sou um cara que gosto de gravar conteúdos de game e gosto de jogar o máximo de FPS, a minha placa tem que acompanhar isso. Não, eu sou um cara que gosta de criar ali um material, um videozinho, eu sou um filmmaker, não gravo nunca nem em 60 FPS. Para que você vai querer uma placa que grava 144, por exemplo? Isso é importante. Outro ponto importante é o seu orçamento. As placas, galera, elas partem de 500, 300, 400 reais até 2, 3, 4, 5 mil, dependendo da placa que você for comprar. Então você tem que ter bala se você quiser comprar uma coisa mais cara, mais potente, mas que não necessariamente representa o que você vai realmente precisar na sua vida, no seu conteúdo em geral. Outra questão, nós já falamos isso, sobre a portabilidade, isso impacta na sua tomada de decisão? Se você é um cara que só fica no seu setup gravando, um PCI, por exemplo, seria suficiente. Não, eu quero levar minha placa porque eu viajo bastante, mas eu faço gameplay fora de casa, ou eu gravo conteúdo fora de casa, então a placa portátil seria melhor. Mas lembrar da questão da venda, é muito mais fácil vender um USB do que um PCI. Ponto fundamental também que eu não levei em consideração quando eu fiz as minhas primeiras compras, que é garantia e assistência. Eu tenho aqui, galera, a minha plaquinha de captura, a minha primeirona, antes da minha da Avermedia, que é essa senhora aqui que você vai encontrar muito na internet, Mercado Livre, que foi uma péssima escolha que eu fiz, porque é uma placa chinesa, que não tem garantia nenhuma, não tem assistência nenhuma, ela deu pau em 2 meses, e aí eu perdi a placa e guardei só para recordação, para não ficar irritado com ela também, e nunca mais comprar um lixo desse. Ou seja, isso é importante, se você compra uma marca de boa qualidade, você tem a garantia de fábrica, e muitas vezes no Brasil você consegue assistência técnica, ou dependendo do caso, até externa, né, do exterior. Então isso, para você tomar sua decisão, eu acho que vale muito a pena, e claro, isso vai custar um pouco mais, mas também você não vai ter dor de cabeça dependendo do que acontecer. E por fim, de novo, voltamos aqui ao seu setup. O que você tem hoje? Quais são as configurações do seu PC ou do seu notebook? Baseado nisso, você pode tomar a decisão e escolher a sua placa, se você não quiser fazer um upgrade do seu setup, por exemplo. Galera, então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês em relação a qual marca é melhor, o que é melhor de recomendação, qual comprar. Isso depende muito, como já foi falado aqui no vídeo. As marcas que eu já tive experiência
foi essa da Avermedia e da EasyCap eu também tive. Eu tive um probleminha com essa placa, eu acho que a que eu comprei tinha algum problema, mas devolvi tranquilamente. E hoje eu sigo com a placa da Avermedia, que é a Live Gamer Ultra 2.1, que é uma placa espetacular, tá? Mas o intuito do vídeo é trazer informação de uma maneira bem simples e resumida para vocês entenderem o contexto geral e tomar a sua melhor decisão. Por isso, ó, preparei esse material para vocês. Se possível, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal também e ativar as notificações para não perder nada, nada, nada. Fechado, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês. Ficaremos por aqui. Um abraço, falou, valeu e fui!